A paz do Senhor, gente, tudo bem? Vamos lá, dia 96, segundo Samuel 9, hoje é 7 de maio, vamos nessa. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? A quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Passou a comer sempre à mesa do rei. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Anum foi seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum: seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reob, os homens de Tobi e de Maaca, posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe
que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai. Mefibosete. Aí Mefibosete, então eu vou ler Abisai, né? Abisai, que é a mesma coisa, mesmo pronúncio. Mefibosete. Vamos lá, me perdi o tá. 10:10. Segundo Samuel 10:10. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todos o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia.
Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto das cidades para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas na muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres
dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, deixa eu ver de novo, 2 Samuel 12, 13, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo, lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a. Senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça do Moloque. De novo, 30. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque. Uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Acabou? Pai do Senhor, até amanhã.